Eu acredito que de muitas coisas que nós poderíamos destacar destes 25 anos que estamos celebrando, né, como presença, caminhada institucional da Companhia de Jesus na Amazônia, e aquilo que me recordo mais assim desse período em que eu fui superior regional da antiga região Brasil-Amazônia, foi a incrementação, né, o fortalecimento de todo o trabalho com a juventude, que nós procuramos fortalecer, porque já era, naquele momento, uma prioridade para nós, jesuítas da Amazônia, né? A gente tem que lembrar que desde o nascimento do distrito dos jesuítas da Amazônia, que depois seria a região, essa missão já nasceu com este apelo que o próprio Padre Geral nos dava, né, de incrementar, fortalecer o trabalho com a juventude, com as vocações. E acho que foi isso que também nos animou a darmos também prioridade, né, ao trabalho com a juventude, tanto que nós fomos, em termos de região de Brasil, né, a primeira região aonde nasceu uma obra com o nome Magis, né, lá em Belém, onde era antes o Centro Vocacional Santo Inácio. Nós decidimos, com o fechamento do Centro Vocacional, transformá-lo num centro para a juventude. E foram os próprios jovens lá de Belém, né, aquela pequena equipe que se formou no início, que nos sugeriu darmos um nome novo àquele espaço e de nomeá-lo como Centro Magis de Juventude. Nós, bem antes do nascimento dos Centros Magis no Brasil, porque isso foi antes da realização da própria Jornada Mundial da Juventude, né, nós estamos falando finalzinho de 2011, início de 2012, que deu origem ao primeiro Centro Magis de Juventude do Brasil, esse que até hoje existe lá em Belém do Pará. Da mesma forma que nós também em Manaus, para fortalecer esse trabalho com a juventude, disponibilizamos, né, para esse trabalho uma antiga casa que funcionou durante muito tempo como casa para os voluntários, como casa de apoio ao trabalho do SARES, porque era ao lado da antiga sede do SARES, e ali também foi transformado na primeira casa, né, Casa Magis, que isso também é um marco desse período, né, que marcou, digamos, o último governo próprio, assim como região, né, antes de nós nos transformarmos e nos unirmos na única província do Brasil. Mas um outro aspecto também que eu destacaria desse período é assim, a abertura missionária na direção de novos polos, não é? Por exemplo, nesse período, né, que vai de 2011 a 2014, é o período em que nós chegamos ao Acre, ao estado do Acre, de uma forma mais consolidada, de uma forma mais estável, né? Os jesuítas já estavam atuando no Acre esporadicamente, através de retiros, através de cursos. Eu mesmo, trabalhando na Pastoral Juventude e Vocações, várias vezes fui ao Acre, conhecer e trabalhar com jovens de lá. Mas então, nesse período, 2012, é que a gente, em contato também com o bispo diocesano, Dom Joaquim, nós aceitamos o convite, a proposta de abrirmos uma comunidade, né, estável na cidade de Assis Brasil, a paróquia de Assis Brasil, onde nós estamos até hoje, não é? Então, inicia-se nesse período aí, não é? Nesse último momento aí onde eu estava como superior. Então acho que recordo também com muita alegria desse período, né? As nossas andanças lá pelo Acre, Assis Brasil, Brasileia. Também temos que lembrar que nesse momento a companhia envia para a cidade de Rio Branco, né, o nosso querido Padre Ronaldo, que foi uma presença muito importante na formação acadêmica, intelectual e na direção espiritual dos seminaristas, também lá da Diocese de Rio Branco, né? Então, uma missão adjentes, né? Mas uma missão também muito na linha da rede, da colaboração com outros,
não uma obra nossa, mas a serviço da igreja local, né? Tanto que a gente nem tinha casa em Rio Branco e o padre Ronaldo morava na casa do clero diocesano, né? E dava esse importante apoio à missão da formação do clero local. A nossa missão lá em Assis, Brasil, né? Junto com as irmãs catequistas franciscanas, junto com os leigos também, junto com a própria diocese, é outro sinal, assim, dessa presença, que sempre foi um marco, né? Já tentando ver, assim, as características próprias da nossa missão na Amazônia, eu digo sempre esse trabalho de rede, esse trabalho de colaboração com coisas que não são obras da companhia, mas que nós nos colocamos a serviço, né? Também eu destacaria a nossa volta histórica à cidade de Santarém, né? Se você chega lá em Santarém, você vai encontrar na principal praça da cidade, em frente da matriz, a estátua de João Felipe Bettendorf, né? O superior dos jesuítas da região da Amazônia naquele período colonial, quando nasce a cidade, né, de Santarém, que antes era uma aldeia indígena, né, dos índios Tapajós. E os jesuítas, nesse período, né, entre 2011 e 2014, é o período que marca a nossa volta a Santarém, em contato com Dom Emeraldo, quando ele era bispo de lá, nos propõe um trabalho com a pastoral universitária, né, Santarém se transformando numa cidade universitária, num polo que concentra uma juventude muito grande, né, muito expressiva, que vem estudar em Santarém, e ele precisando, né, a igreja local precisando organizar melhor essa pastoral. Então nos convidou, os jesuítas aceitaram essa proposta, nos ofereceu uma paróquia de apoio, porque assim a gente teria também moradia, teria uma pequena estrutura, né, de apoio, e é por isso que nós fomos para Santarém. Também é um marco importante, né, dessa nossa presença na Amazônia, o retorno dos jesuítas à cidade de Santarém, por eles fundada, né? Então acredito que são essas coisas, né? Além de toda a continuidade com aquilo que já havia sido feito antes, eu acredito também que a presença leiga e feminina sempre foi um toque especial na nossa missão. Eu citaria como exemplo a presença do CIES, assessorado por jesuítas, mas coordenado por mulheres, e sempre foi um dinamismo, assim, uma coisa assim que nos encheu muito de alegria, né? Também a nossa casa de retiro de Manaus, ela continuou crescendo, ela continuou se estruturando. Uma das coisas que nos deixou assim muito contentes foi quando a gente finalmente conseguiu colocar ar-condicionados nos quartos, né? Porque no clima de Manaus é uma coisa mais do que necessária. Então, climatizar os quartos da casa de retiro tornou essa casa assim muito mais acessível e sendo cada vez mais buscada, né? Então são esses exemplos que vão mostrando que a nossa presença ela foi aos poucos se consolidando, né? E ela foi fortalecendo prioridades, preferências apostólicas, como a juventude, como as áreas de fronteira, né? Como o trabalho com as populações indígenas. Eu também gostaria de lembrar que nesse momento a gente destina jesuítas exclusivamente para o CIMI, né? Para trabalharem também a serviço de um órgão da CNBB, não uma obra nossa, mas jesuítas tempo integral disponíveis para colaborar nessa missão da igreja, né? Uma missão tão importante como essa que o CIMI faz. Então é o rosto da companhia na Amazônia, o rosto amazônico da companhia. Eu acho que passa por isso, passa pela juventude, passa pelas mulheres, passa pelo serviço com outros e com outras, pela colaboração com as igrejas locais. E peçamos a Deus que isso continue acontecendo e crescendo cada vez mais.